Gravando, segunda parte da nossa aula de hoje, dia do biólogo, né? 3 de setembro de 2021. Eu vou continuar passando o documentário, falta pouco mais de meia hora, se eu não me engano. Antes de mais nada, a gente tem aqui, a frequência, viu? Frequência. Ainda não estou apresentando nada, não, né? Frequência, pessoal. Frequência, vamos apresentar uma guia. Aqui, Galileu e a batalha contra... Aqui. Compartilhando o áudio. Eu vou... Acknowledge all it contains as having been written by me. Came to Rome. Of the book, and the two never spoke again. The Pope convened a special commission to look at the Galileo case, to look at the manuscript, and that commission recommended that a process by the Inquisition. A Inquisição intimou Galileu a comparecer em Roma em outubro seguinte. Ele tentou adiar a viagem, alegando estar doente. No Natal, Galileu foi novamente intimado a comparecer. Ele poderia ir espontaneamente ou poderia ir acorrentado. Enquanto se preparava para deixar Florença, a filha de Galileu tentou prepará-lo para sua aprovação. Pai, eu lhe peço que não segure a faca desses problemas pela ponta afiada. Em vez disso, segurando-a pelo cabo, use-a para cortar todas as imperfeições que reconhecer em si mesmo e passe a compreender a frivolidade e os erros de todas as coisas terrestres. Em Roma, Galileu mais uma vez pôde ver o Vaticano das janelas da Embaixada da Toscana. Mas durante meses, os inquisidores não apareceram. A ordem para seu julgamento chegou em abril. Como a maioria desses procedimentos, Galileu foi tratado com formalidade e civilidade. Galileo, son of the late Vincenzo Galilei, Florentine, 70 years of age, sworn to testify the truth. Galileo Galilei, by what means and how long ago did you come to Rome? I came to Rome on the first Sunday in Lent, in a litter. State whether you know or can guess at the reason that you were ordered to come. I imagine that I was ordered to present myself before the Holy Office to give an account of my recently printed book. State whether if you were shown the said book, you would recognize it as yours? I hope so. Yeah, if I was shown it, I hope I would recognize it. There was shown to him a book
printed at Florence in the year 1632 with the title Dialogue by Galileo Galilei, etc. And when he had looked at it and inspected it, he said, I know this book very well, and I acknowledge it as mine. And I acknowledge all it contains as having been written by me. A Inquisição limitou o julgamento a apenas duas questões. O cardeal Bellarmino havia proibido Galileu de defender Copérnico quando os dois se conheceram 16 anos antes. E havia Galileu desobedecido às ordens do cardeal ao escrever o livro Diálogo. Let Galileo state what the most eminent Cardinal Bellarmine told him about the decision of the Holy Congregation of the Index on a certain day in the year 1616. The Lord Cardinal Bellarmine informed me that the opinion of the stability of the sun and the motion of the earth was deemed to be repugnant to Holy Scripture. I believe the Cardinal notified me that it was possible to hold the opinion hypothetically, as Copernicus did. Can Galileo explain what is in his book, which he imagines was the reason for the order that he appear before us? Well, when I was writing the dialogue, I did not do so because I held that the doctrine of Copernicus was true. Instead, I set forth the astronomical reasons that could be advanced on either side of the debate. I tried to show that neither side of the argument has conclusive force to favor one opinion over the other. I do not now hold, and since the determination of Cardinal Bellarmine, I have not held the condemned opinion. Todos que leram Diálogo podiam ver que a defesa de Copérnico era o argumento mais forte do livro. O personagem Simplício, repetindo as palavras de Urbano VIII, era mais uma sátira que ciência. Galileu foi obrigado a demonstrar uma falsa humildade e isso nunca foi seu estilo. With respect to the court, I've recently reread my dialogues after 3 years. My real purposes could suppose several arguments might suggest real conviction on my part. My error, I confess, was one of ambition, the natural inclination of most men with regard to their subtleties, to show themselves more skillful than other men in devising arguments in favor of propositions, even false propositions. Galileu foi mandado para um pequeno quarto do Palácio da Inquisição. Parecia certo que seu livro seria banido. A questão agora era qual castigo cairia sobre o próprio Galileu. It very quickly boiled down to a technicality. In 1616, Galileo had agreed not to teach or defend the Copernican theory
the accusation was he had violated this agreement. And Galileo said, no, I didn't violate the agreement. If you see, by the time you read the end of the book, I come out in favor of the church's position, and I just bring up these other arguments as an arguing tool. Well, anybody who read the book know better. A notícia da prisão de Galileu chegou a Maria Celeste e ela enviou uma carta aconselhando cautela, sem saber se a carta chegaria até seu pai. Detido nas câmaras do gabinete sagrado. Eu não falei sobre essas dificuldades a mais ninguém e guardei as desagradáveis notícias para mim mesma. Pai, agora é hora de usar a prudência que Deus lhe concedeu. O caminho que Galileu percorreu até as câmaras onde ouviria sua sentença passava pelas clausuras de Santa Maria sopra Minerva. As paredes e o teto alertavam os hereges sobre o destino que podia aguardá-los. The people who were conducting the Inquisition hope that anybody who's coming into the Inquisition sees these scenes of people who've died in the correct faith, realize that they should use the courage of the martyrs to confront their own case, face their heresy squarely, and go off to their punishment with a clean conscience because it's been brought back to orthodoxy. Na manhã da sentença, Galileu foi levado novamente até a Inquisição, desta vez vestindo a túnica branca de um penitente. We pronounce sentence. We declare that you, Galileo Galilei, by reason of the matters detailed in this trial, have rendered yourself in the judgment of this holy office vehemently suspected of heresy. Namely, having held and believed a doctrine which is false and contrary to Scripture, that the sun is the center of the world and does not move, that the earth is not the center of the world and does move, we condemn you to formal imprisonment in this holy office at our pleasure. Eles chegaram a um acordo. Galileu teve a chance de renunciar a seus erros. Em vez de passar o resto da vida em uma masmorra, Galileu se ajoelhou como mandaram. Galileo, son of Vincenzo Galilei, Florentine, 70 years of age, kneeling before you, swear that I have always believed, I believe now, and with God's help I will always believe all that has been taught, held, and preached by the Holy Catholic Church. I abjure with unfeigned faith and sincere heart. I curse and detest many errors and heresies. So help me God. Amen. O julgamento de Galileu havia acabado. Esperando na embaixada da Toscana, ele levou meses para saber quando poderia voltar para casa. Diálogo sobre os sistemas máximos foi acrescentado à lista dos livros proibidos. O livro permaneceria proibido nos 200 anos seguintes. Galileu acreditava que o Papa Urbano VIII o protegeria da censura, mas ele não o fez. Being the Pope is different from being the Cardinal. The Pope had many battles to fight, the most important being the Protestant Reformation. And there he was,
the head of the Catholic Counter-Reformation, and Urban was actually accused of not doing the right things to further the Catholic cause. The Pope maintained interest in what Galileo was doing, but the Pope in many ways had other concerns besides science. Urban VIII is facing the 30 Years' War. The entire reign is under the shadow of a terrible, vicious civil war that's tearing apart the Christian world. So when Galileo came to trial, the Pope could not risk defending his friend when he personally was under such scrutiny, and Galileo became expendable. He feels he can afford to turn his back on Galileo, and I think Galileo didn't know what was coming. Tuscany at that point has nothing but culture. Galileo is their vanguard of scientific thought. Galileo gets silenced by the Pope. So it's a Tuscan turning back and smacking his Tuscan friend, who he feels smacked him at the end of this dialogue, so that it's a wonderful Florentine vendetta. 6 meses após o julgamento, a notícia que chegou a Florença foi de que Galileu poderia voltar para casa. Graças aos apelos do embaixador da Toscana, à intervenção da família Médici e à sutil influência da própria filha. Estamos aguardando sua chegada com ansiedade e nos alegramos ao ver como o tempo melhorou para a sua viagem. Senhor, minha alegria é tão grande quanto inesperada. Galileu voltou, mas ficou confinado à sua casa, proibido de lecionar, viajar ou mesmo visitar a filha sem permissão. Ao final de suas cartas, ele escrevia: de minha prisão em Arcetri. He was under house arrest. He could not move without authorization, and also what he could do, what he could not do, was dictated by the church. Not so many years have passed since I was often received by cardinals and princes of the city who wanted to see only for a moment some of the things that I had observed. Latin orations were occasionally recited in honor of me, the Duke's mathematician, discoverer of new planets, eyewitness of wonders unknown to the ancient philosophers. But now, now I spend fruitless days made long by inactivity, yet brief compared to the years that have passed. My only comfort, the memory of former friendships, of which so few remain. Vigor meus in ardoribus estetis. Como penitência, Galileu recebeu ordens para rezar semanalmente. Embora doente, Maria Celeste decidiu aliviar o fardo do pai. Eu obtive permissão para cumprir sua sentença, Senhor, assumindo a obrigação de recitar os 7 salmos todas as semanas. Eu já comecei a cumprir essa exigência. Se eu pudesse cumprir o castigo em seu lugar,
eu aceitaria uma prisão ainda mais rígida do que esta que habito, se ao fazer isso pudesse deixá-lo em liberdade. Embora as cartas não falassem sobre isso, a saúde de Maria Celeste piorou durante o ano de ausência do pai. I think that during Galileo's trial and detention after the trial, he was too broken and too needy to realize the state she'd been reduced to. Eu não estou muito bem, mas estou tão acostumada a não ter saúde que nem penso nisso. Já que Deus deseja continuar me testando com um pouco de dor. Eu agradeço a Ele e rezo para que Ele dê ao Senhor o maior bem-estar possível. No final de março, avisaram Galileu que Maria Celeste estava gravemente doente com febre. Durante 10 dias, Galileu foi visitá-la diariamente no convento. Mas uma noite, ela sucumbiu à disenteria, falecendo aos 33 anos de idade. Quando Maria Celeste morreu, foi como se uma luz se apagasse na vida de Galileu. It was only when he got home, as he reports later in letters to colleagues, that he found her so weakened that she actually succumbed to a fairly common illness that need not have been fatal, but in her state proved to be fatal. I'm full of melancholy and sadness. I'm hateful to myself. And I continually hear my beloved daughter calling out to me. Maria Celeste suffered ill health during my absence. And she didn't look after herself. Go on, goodbye. She was a woman of exquisite mind, singular goodness, most tender in her feelings towards me. Dezenas de cartas que Galileu recebeu da filha ainda existem, mas nenhuma das cartas que ele escreveu para Maria Celeste foi encontrada. Hoje dispomos de apenas um dos lados da comunicação mantida entre pai e filha. It's a shame, it's really a shame we don't have his letters to her. It's clear from her letters that she loves this man, and she cares about him, and she knows what it is to love another person. And we can only hope that this love was inspired by a similar affection on his side. We'll never know. Surely he answered her letters. There's no question about that, because all through hers runs a thread of, you asked me this, you told me that. So one can almost reconstruct what he said, but you can't hear how it sounded.
What's tantalizing here is that it's also obvious that she saved all the letters, because she says that repeatedly. I keep them all. I reread them whenever I can, because this brings me great joy. So where are they? The most logical explanation is that when she died, the Mother Abbess would have burned them, buried them, done something, because Galileo's trial was such a recent memory. Cada vez mais cego e geralmente confinado à cama, Galileu começou a reavaliar seus primeiros trabalhos. I find how much old age lessens the vividness and speed of my thinking. I now have to struggle quite hard to understand things which, when I was younger, I discovered and proved. Obrigado a evitar a astronomia, Galileu se voltou para uma época antes de seu telescópio para sua pesquisa genial, mas nunca publicada, sobre a física do movimento. You get this extraordinary situation that he'd made these really great discoveries in the study of motion right back in about 1604, something like that, and he'd written it up in a Latin text back then. But it's so many other exciting things happened to Galileo, he never seems to have got around to publishing it. So it was, in a way, a blessing that he was put in house arrest. He finally made him get round to writing these results up. Galileu havia passado metade da vida tentando provar que a Terra se move. Agora, ele terminaria algo muito mais básico, a matemática do próprio movimento. Mas era difícil medir o movimento. It all happens just a bit too fast for you to see what is going on. Galileo hit on this wonderful idea of slowing down the motion. So instead of trying to watch a thing falling, he rolled balls down very gentle slopes so that the speed built up very, very slowly. Galileu dizia que as bolas que desciam por inclinações suaves acelerariam da mesma forma como fariam em queda livre, só que mais lentamente. Na juventude, Galileu havia criado um plano inclinado muito preciso, uma das peças de equipamento experimental mais importantes da história da ciência. Galileu não deixou esquemas para seu plano inclinado, mas baseado nas anotações dele, o professor Roberto Caffarelli está usando o que acredita ser o desenho original de Galileu para descobrir como ele conseguiu medir a aceleração com precisão. Galileo studia il piano inclinato come un rallentatore. Slowing the motion of falling bodies until he was able to observe the phenomena. He was able to measure exactly how fast a ball would roll, timed with the swing of a pendulum. So he takes this very gentle inclined plane and he lets the ball roll down and he watches how that ball speeds up and he measures how far it goes in a certain time. And then he makes his first empirical discovery that if in the first unit of time it goes 1 unit of distance, in the next unit of time it travels 3 units of distance, and in the next 5, and then the next 7. So it has this beautiful numerical progression, 1, 3, 5, 7. And he calls this the odd numbers rule. And he really is entranced by this. He knows he's made a huge discovery. Galileu havia encontrado uma regra matemática para prever com precisão o movimento de objetos no mundo real, uma lei universal que se aplicava a qualquer corpo em queda. Underneath this beautiful empirical law that he found a deeper law, clearly a deeper law, using mathematical logic and deductions. And this was actually the key to all the later great successes, first of Newton and then of Einstein and all the other wonders of modern science. Na juventude, Galileu havia revolucionado a astronomia.
Mas aos 74 anos de idade, seu último grande livro revolucionou a física do movimento. From the point of view of physics, his most important contribution is his discourse on the two new sciences. Indeed, it's that book that provides the real foundation for Isaac Newton. Uma geração depois, Newton se baseou no trabalho de Galileu para criar uma série de leis tão completas que podia descrever o movimento dos planetas em suas órbitas e como maçãs caem das árvores. It's very difficult to judge which part of Galileo's work is most important, because on one hand, he established some of the basic laws of physics. On the other hand, through his telescope, he first discovered or proved that actually the Earth is only one of the bodies of the universe. That those things we see at night are not just little flames in the sky or in the atmosphere, but they are actual bodies similar to the Earth. That there are everywhere in the universe other bodies which may be similar or different from our own, but they are our brothers and sisters in the universe. Quando Galileu era jovem, quase todas as pessoas imaginavam viver no centro imóvel do mundo. Armado com seu telescópio, Galileu escreveu que nossa Terra era apenas um dos muitos planetas que giravam ao redor do Sol. A Inquisição decidiu proibir o livro de Galileu, mas não conseguiu banir suas ideias. I always think that his dialogue on the two great world systems was the persuasive book that made it intellectually respectable to believe in a moving world, a sun-centered universe. It was the book that won the war. A Igreja Católica aceitou há muito tempo a ciência de Galileu. Mas foi só em 1992 que uma comissão papal reconsiderou seu julgamento do caso de Galileu. John Paul II said that mistakes had been made in the Galileo case and used Galileo's language to talk about the relationship between faith and reason, between religion and science. Dizendo que a fé nunca deveria conflitar com o raciocínio, o Papa João Paulo II usou as mesmas palavras que Galileu escrevera em sua própria defesa. O Papa, como Galileu, acreditava que a Bíblia jamais erra, mas que os teólogos podem errar em sua interpretação. O Papa expressou o remorso da Igreja pelo caso de Galileu ter contribuído para um trágico mal-entendido mútuo entre religião e ciência. By the end of the 20th century, Galileo is almost rehabilitated. Talvez prevendo sua própria redenção, o velho herege escreveu um alerta para seus adversários em sua cópia de Diálogo. Take note, theologians. You run the risk of someday having to condemn as heretics those who would declare, as you do, that the earth stands still. Pessoal, vamos
Pronto, terminou o documentário. Eu queria Olha, vou fazer uns comentários ainda, complementar o que foi colocado lá no documentário. Aqui em casa eu não estou com todos os livros, não, mas o livro que levou Galileu à condenação é esse aqui, esse calhamaço aqui, o Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, ptolomaico e copernicano. Tradução de Paulo Rubem Mariconda, professor da USP. Ele é um especialista em Galileu, argentino, portenho, né? Ele é de Buenos Aires, certo? Do livro original de Galileu, cadê a marcação aqui? Deve ser essa aqui. É o livro mesmo, isso aqui, certo? Isso aqui eu costumo botar no livro, dizer, o diálogo está aqui, vai até aqui. Os 4 dias que os personagens estão conversando. Aqui é prefácio, introdução, e isso aqui, notas. Esse resto todinho aqui é de notas. Isso é das notas ao diálogo no tradutor. O que realmente não dá para entender. No contexto atual, o livro virou coisa de especialista mesmo. Um livro desses, no contexto atual, porque durante a conversa deles há muita, né? Durante o texto original, há muitas referências que eles se falam, etc, que é do contexto da época. Coisa que todo mundo na época saberia em termos de história, em termos de muita coisa de aristotelismo que se refere, e assim vai. Muita coisa que está fora do nosso contexto cultural, até porque atualmente a gente não aprende clássicos gregos no colégio, não aprende latim, não aprende. Há muita coisa que é colocada, e há muita coisa de história mesmo, de acontecimentos da época, que nós não sabemos, né? Ou pouca gente sabe. Então, aí nota o tradutor, professor Paulo Rubem Mariconda. Galileu se referia a tal situação que aconteceu. Aí explica. Galileu, nesse ponto, está se referindo a um processo Então, os 3 personagens aí no documentário aparecem, mas na realidade não são tão arbitrários. O Simplício, o problema é o nome, o posicionamento, ele não pode ter sido coincidência, porque, segundo o professor Paulo Rubem, é um comentador. Teve um comentador de Aristóteles, um cara conhecido por comentar Aristóteles, ainda no Império Romano, no final do Império Romano, e que sobreviveu textos dele. Então, ele colocou aquele que defende Aristóteles com esse nome, não é por acaso. E os outros 2, né, que é o Salviati e o Sagredo, Salviati, o defensor de Copérnico, e o Sagredo, o anfitrião,
são existiram mesmo duas pessoas, dois nobres de Veneza, com esse nome, mas que já tinham falecido na época que ele escreveu. Eram dois amigos dele, dois ex-alunos da época que ele foi professor de Pádua. Ele foi uma homenagem. Foi uma homenagem que ele fez a esses alunos dele que tinham sido... E tanto é que durante algumas passagens há referência à vida deles. Quando eu fui, por exemplo, um diz assim, quando eu tive que viajar para tal canto, quando eu fui embaixador em tal lugar e tive que viajar, isso aconteceu mesmo. Então, há algumas referências a eles, certo? E agora, não dá para saber o seguinte, porque ele diz um documentário que a defesa de Copérnico está muito melhor do que a que não é igual, né? A defesa de Copérnico e do próprio Galileu, das ideias dele, estão muito melhores do que as de Aristóteles, do aristotelismo, que Galileu foi parcial. Mas, quando a gente faz argumentação matemática, com base lógico-matemática, de fato, os argumentos de Galileu são melhores do que do aristotelismo. Mas questões, eu acho que não é por causa da parcialidade de Galileu, não. De fato, tanto é que, com o tempo, muitas pessoas se convertem, abandonam o aristotelismo por causa desse livro também. Porque a argumentação é muito melhor mesmo. Porque esse sistema que Galileu está apresentando é mais, eu diria, digamos assim, é mais convincente, é melhor em termos lógicos do que o aristotelismo medieval. Ele aponta, vai ao longo do livro e vai mostrando muito dos defeitos do aristotelismo. Quando se faz quando a gente se baseia na matemática, ele derruba, vai demolindo um a um a argumentação aristotélica. Uma a uma vai sendo demolida. Então, não é questão só de parcialidade eu acho que não é uma questão só da parcialidade de Galileu, mas, na época, foi tomado como isso, que Galileu estava sendo parcial, estava defendendo Copérnico, e em 1616 ele foi proibido de defender Copérnico, ele só poderia apresentar Copérnico como apenas mais uma hipótese de forma hipotética, com apenas mais uma visão, e ele disse, não, eu queria, ao escrever na forma de diálogo, estou mostrando as duas, se debatendo, mas na época se encarou que ele fosse parcial e que ele estivesse demolindo Aristóteles por questão parcial, não está mostrando as duas em pé de igualdade. E acabou sendo condenado. Vocês viram, ele acabou levando uma prisão domiciliar. E ele tinha sido amigo do Barberini, do Maffeo Barberini, que se tornou Papa Urbano VIII. Mas, como disseram, uma coisa é ser um cardeal, é conversar, outra é ser o Papa, que tem uma visibilidade pública muito maior e que não poderia ir contra o resto da igreja para defender um amigo. Certo? Então, eu tenho... Para nos guiar agora, eu vou apresentar uma coisa. Tá? Aqui que é do... que eu já tenho colocado aqui não vou... Isso vai nos ajudar. Os pontos que Galileu, digamos assim, aqui a gente tem, de forma resumida, as contribuições de Galileu.
para a formação da ciência moderna. Primeira coisa, a parte filosófica, da parte de filosofia natural. A crítica ao aristotelismo medieval. Certo? Essa crítica ao aristotelismo, de mostrar os pontos errados, os pontos falhos, certo? Ele foi um dos grandes críticos do aristotelismo e também ele foi um dos que fizeram o aristotelismo ser abandonado. A matematização da representação da natureza, como eu já falei para vocês, o conceito de experimento, vou dar um espaço aqui, a defesa de Copérnico, e uma coisa que eu não falei, vou falar agora, certo? É por que ele defendia Copérnico, mas não defendeu outros sistemas heliocêntricos, não defendeu Kepler, certo? Galileu, ele não desenvolve nenhum sistema astronômico, certo? Uma das grandes contribuições para a astronomia que ele fez foi a ideia de usar a luneta para as observações e mostrar que as coisas do céu são imperfeitas, são mutáveis, que a Lua tem montanhas, tem crateras, tem uma natureza que parece de rocha. O Sol tem manchas. Vênus tem fases. Ao redor de Júpiter giram outros astros, girando de forma independente que, em relação à Terra e ao resto. Ao invés de tudo girar em torno da Terra, está mostrando lá que tem coisa girando em torno de um outro astro. Então, a luneta permitiu realmente observações, ver coisas que ninguém tinha visto antes. E contribuiu também para acabar com aquela noção aristotélica medieval que o céu é perfeito. Tycho Brahe também contribuiu para isso, mas em menor escala. E a defesa de Copérnico foi a seguinte: é que ele não aceitou as leis de Kepler. Lembre-se das leis de Kepler. Né? Ele não aceitou o trabalho de Kepler é de 1609, no mesmo ano que Galileu apontou a luneta para o céu. E ele tomou conhecimento do trabalho de Kepler e não houve uma boa comunicação, digamos assim, até porque Kepler, apesar do trabalho ter sido, um modelo ter sido bastante avançado para a época, mas Kepler tinha um pensamento muito antigo. A forma de pensar de Kepler ainda era muito antiga. Kepler era, por exemplo, ainda tinha uma visão do seguinte jeito. Tanto é que se refletia na linguagem. Kepler aceitava a astrologia, era astrólogo, ganhou dinheiro com a astrologia, porque ele aceitava mesmo, ele era astrólogo. Não foi para sobreviver que ele fazia mapa astral, não. Ele fazia porque acreditava. E isso foi até ótimo para os historiadores, porque ao fazer mapa astral ele escrevia muita coisa, comentava muito sobre aquela pessoa retratada e fez de gente da família. Então ali estava nos comentários muita coisa da vida, da personalidade, daquela pessoa, de que ele fez como príncipes ou nobres. E a primeira lei é da elíptica, né? E órbitas elípticas. A segunda, de que as áreas, num período de tempo igual, no mesmo período de tempo, as áreas, essa área aqui formada, seria sempre igual. Então, quando se está mais afastado do Sol,
esse percurso tem que ser menor para gerar a mesma área. Se é menor, o planeta está mais lento. Certo? Então, o planeta acelera e desacelera ao longo do ano. Certo? Acelera e desacelera ao longo do ano. Um ponto mais afastado ele está mais lento, mais próximo ele fica mais rápido. Certo? E Galileu não aceitava isso, eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. Kepler, ele não sabia por que acontecia isso, certo? Ele não sabia por quê. Ele achava que era por a ação do magnetismo. Ele achava que os astros, o Sol, fossem como grandes ímãs, do mesmo jeito que a Terra, né, parecia ser um grande ímã, atraindo a bússola para o norte, a ponta da agulha da bússola para o norte. Então, que o que gerava um movimento em torno do Sol, dos planetas em torno do Sol, seria por magnetismo. Essa era a ideia de Kepler. E, segundo Galileu, certo, o que movia os planetas em torno do Sol era um movimento inercial. E Galileu estava errado quanto a isso. Foi um dos erros de Galileu. O maior mesmo foi das marés. Provar que o movimento das marés, que o movimento das marés fosse prova do movimento da Terra. E Galileu não aceitava que fosse influência da Lua, porque isso parecia ser ação de forças ocultas. Certo? Ainda não tem Newton, né? Newton nasceu no ano que Galileu morreu, em 1642. Aqui em 1642 foi o ano que Newton nasceu. Então, Newton já pegou os trabalhos que foi de Kepler, de Galileu e de gente depois, como um matemático holandês, Huygens, que foi bastante importante. Certo? Mas vamos lá. Qual era a explicação de Galileu para o movimento dos planetas em torno do Sol? Inclusive, ele fala disso aqui nesse livro, no Diálogo. Ele dizia assim, experimento de pensamento, usando como experimento de pensamento como argumentação. Você imagine você construir uma rampa acompanhando a Terra. Certo? Aqui no nosso nível, na nossa escala, ela viria reta, mas para ela acompanhar o planeta inteirinho, ela teria que ser circular. Então, se você colocar uma esfera de metal e essa rampa não tiver nenhum atrito nem na esfera, essa esfera irá começar a rolar por essa rampa e vai rolar eternamente, enquanto a rampa existir. Isso é a argumentação dele. Imagina que ela começaria a descer, a rolar e voltaria para o ponto de partida. Isso giraria em torno da Terra. Então, ele achava que era uma espécie de movimento inercial. E isso só seria possível se tivesse um círculo perfeito. Então, para ele, os planetas giravam em torno do Sol em órbitas circulares. Então, e velocidades constantes. Certo? A velocidade constante. Então, não poderia ser órbitas elípticas com essa aceleração e desaceleração que tem o modelo de Kepler. Então, a explicação física de Galileu para o movimento dos planetas em torno da Terra era incompatível com o modelo de Kepler.
Foi o grande problema. Só que Kepler estava certo. Porque é o seguinte, depois desse período deles, o matemático físico holandês Huygens, ele demonstrou que movimentos circulares não poderiam ser inerciais. Centrífugos e centrípetos teria que ter a ação de uma força atuando para gerar essa curvatura. E isso Newton aperfeiçoou, né? Então, essa força, segundo Newton, era a gravidade, para permitir o planeta girar em torno do Sol com aceleração e desaceleração. Quando se afasta, desacelera. Quando se aproxima, acelera. Existe uma força de atuação. E essa força é a gravidade. Aí, quando chega Einstein, aí muda um pouquinho, né? Muda um bocado. Porque não é nem força de atração. É uma onda gravitacional gerada pela deformação espaço-temporal em torno daquele corpo que tem muita massa. Já é uma outra coisa. E não exatamente uma força. Certo? Então, está faltando alguma coisa. Aquele último livro dele, eu tenho uma versão que ele fez de novo sobre o diálogo, aquele último livro que fala do movimento que ele escreveu quando já estava em prisão domiciliar em casa. E o Siderius Nuncius, aquele livrinho, o primeiro das observações, também foi... Eu comprei, ele é um livrinho mesmo, ainda veio na edição, mas comprei junto com o DVD, veio junto, 2009, dos 400 anos dessa observação astronômica, da primeira observação astronômica com o cometa. Então, continuando, a gente tem mais meia hora pela frente, então dá tempo de eu continuar o assunto, certo? Cadê? Está aqui. Vamos começar o mecanicismo, certo? Eu vou terminar um pouquinho antes hoje. Olha, nesse período, no final da vida de Galileu, começa, não só por causa dele, mas por uma série de fatores, certo? Começa, de fato, a mudar a mentalidade da filosofia natural. O aristotelismo vai sendo abandonado. Lá por volta do ano 1750 já está abandonado. Certo? E surge uma nova forma de ver o mundo, que é a filosofia mecânica ou mecanicismo. A palavra-chave, a gente pode dizer que era o mundo máquina. Para o mecanicismo, o mundo vira uma grande máquina. Certo? Bom, escola de filosofia natural consolidada após os estudos de Galileu. O período do mecanicismo como escola de filosofia natural foi do século XVII, dos anos 1600 e 18, 1700. E é o mecanicismo, certo? No século XIX ele tem o organicismo e no século XX perspectiva sistêmica, ou tem autor que chama de sistemismo, que o mundo passa a ser encarado como um sistema. Tudo ser encarado como um sistema, abertos ou fechados, mas sistemas. Mas é uma situação lá no século XVII.
e se passa a ver como uma máquina. O grande mérito do mecanicismo foi ser uma filosofia natural que estava buscando explicações naturalísticas e não mais na metafísica, não puramente naturalísticas. Por mais que elas tenham se equivocado e fracassado em um bocado de coisa, mas permitiu o desenvolvimento e permitiu o surgimento da ciência moderna. E substitui o aristotelismo, como falei para você, nas implicações naturais e baseado em princípios explanatórios simples. Tudo deveria ser explicado em termos de massa, forma, velocidade, ação de contato, causalidade simples. Tem a negação da tipologia de causas de Aristóteles, que eu coloquei aqui mais. E negação das essências universais e de forças ocultas. Então, não tem mais. Nem que vocês viram, vocês têm uma passagem lá que Galileu rejeitava a astrologia por causa ele rejeitava forças ocultas. Ele rejeitava a tipologia da causalidade em Aristóteles, que é aquele causa formal, material, eficiente e final. Essas quatro. Né? E que causa é causas e pronto. Não precisa ter tudo tem 4 tipos de causas para existir. Né? E tudo deveria ser explicado pela massa, forma. Olha, em Aristóteles se tem uma noção de qualidades ocultas e qualidades manifestas. Então, essas qualidades ocultas estavam relacionadas com forças ocultas também. São aquelas qualidades, aquelas forças que o ser humano não teria acesso. Só poderia perceber os efeitos. Enquanto que, para a filosofia mecânica, isso não existe. O ser humano, ao conhecer qual é a massa, qual é a forma, a velocidade, como é que aquelas partículas, aqueles corpos interagem uns com os outros, poderia, a partir daí, deduzir os efeitos. Não tem essa coisa de forças ocultas. E por isso também não tem essências. Vou ver o que mais aqui. Falar um pouquinho de Descartes. René Duperron Descartes. Eu sempre pergunto para isso é básico, né? Sempre aquela questão básica. Por que essa citação famosíssima dele, que eu penso, logo existo, cogito ergo sum, que penso, logo existo? Não, é o seguinte, segundo ele, a coisa mais básica, mais fundamental para um filósofo, para um pensador, é questionar a própria existência. Eu existo, certo? Meu professor de filosofia no ensino médio, ele fazia coisa assim do primeiro dia de aula. Na minha turma ele não fez, mas na turma do meu irmão ele fez. Foi o primeiro dia de aula. Aí me lembrei que do meu irmão agora, uma coisa. Sim. Esse professor de filosofia dizia assim: eu existo, pessoal,
Professor, você não está aí, também está vendo. Vocês têm certeza que eu existo? É o primeiro dia de aula, né? Aí disse, isso para gente do primeiro ano do ensino médio, né? Mas vocês têm certeza? Mas eu tenho. Aí ele dizia assim, você tem certeza que não está sonhando? Daqui a pouco e acorda e sonhou que estava com um professor novo no primeiro dia de aula. Então, agora a questão do Descartes era mais ainda, porque era perguntar para si mesmo. Agora, a consideração dele era a seguinte: se eu estou perguntando se algo existe, se eu mesmo existo, então tem algo que está perguntando. Esse algo, para perguntar, tem que existir. Para pensar sobre isso, ele vai ter que existir. Então, por isso eu penso, logo existo. Por isso também que a base da filosofia de Descartes é racionalista. Aliás, a tendência, e eu não falei uma coisa para vocês antes que eu esqueça, a tendência filosófica dos europeus do continente é racionalista. Nessa época, a tendência desse período é o racionalismo. Enquanto que no Reino Unido, na Grã-Bretanha, é empírica. Certo? Só que o método experimental é os dois. Uma coisa que não ficou claro ali, eu esqueci de dizer que eu comento sempre uma parte do documentário e que Galileu, o ator, né, ali, porque aquilo é tirado. Aquelas frases, aqueles comentários que aquele ator faz, muitas vezes olhando para a câmera, são de textos de Galileu, adaptados, mas são de textos de Galileu. Então, um deles diz o seguinte: eu quero que as pessoas entendam que a natureza lhes deu olhos para ver os seus feitos, mas também lhes deu olho, lhes deu cérebro para pensar sobre eles. Essa é a base do método experimental. O método experimental não é puramente empírico e nem é só racional. É uma combinação dos dois. A gente vê o Sol girando em torno da Terra, mas se a gente começa a raciocinar e a anotar, fazer observações minuciosas de todos os astros girando em torno da Terra e ver movimento retrógrado e ver muitas outras coisas, o tempo que leva isso, com os dados astronômicos, certo? E a partir daí faz cálculos, ou seja, usa o cérebro, a razão, aí consegue chegar à conclusão que o Sol girar em torno da Terra é um movimento aparente, é um engano dos nossos sentidos. Certo? Isso era um engano, foi o erro de Aristóteles. O seguinte, que não existem verdades evidentes aos nossos sentidos. Nossos sentidos, eles têm um objetivo, que é nos permitir sobreviver na natureza. Certo? E eles não são o bastante para a gente aprender sobre a natureza. Eles evoluíram de um jeito, certo? É aquela coisa. Por exemplo, em Aristóteles existe frio e calor. Para a ciência moderna existe a energia térmica. Não existe frio e calor. Frio e calor são sensações subjetivas, úteis ao animal para a sobrevivência. Certo? Frio e calor são coisas úteis para sobreviver. E não
permite a gente conhecer a natureza. Por exemplo, aquela história que eu contei para você, aquele exemplo que eu contei para vocês, né? Se vocês estão num lugar muito frio, uma sala muito fria, tem uma porta de madeira e uma maçaneta de metal. Se pede para uma pessoa, ela pergunta para ela, o que está mais frio? A porta ou a maçaneta? Ela pega na porta e depois pega na maçaneta e diz, é a maçaneta. E isso não é científico. Porque as duas coisas estão na mesma temperatura. Sensação de frio é outra história. Ali é energia, ali é condutividade térmica. Que o metal tem uma condutividade térmica bem maior e, por isso, estando uma temperatura bem abaixo da nossa mão, ele vai conduzir calor da nossa mão para o metal. E a madeira é isolante. Porque não tem condutividade térmica tão elevada quanto o metal, mas a temperatura é a mesma. Então, para a ciência se desenvolver, teve que esses conceitos serem desenvolvidos, como, por exemplo, a de medição objetiva de grandezas, como temperatura. Não é mais, pelo nosso sentido, a gente confiar que algo está frio ou quente. É medir a temperatura. Medir temperatura, medir as massas. Não é simplesmente pegar uma coisa e dizer que está pesada. Algo pesado para alguém pode ser leve para outra pessoa. Sim, mas 1 quilo vai ser sempre 1 quilograma. Medir tempo, 1 minuto vai ser sempre 1 minuto. Então, tem que ter instrumentos de medição e outros, mas bem mais sofisticados depois disso, mas começa com instrumentos de medição que permitem objetividade. 30 graus vai ser sempre 30 graus Celsius, não interessa se para alguém é calor e para outra pessoa não seja. A sensação subjetiva aí não importa. Então, a partir daí, depois das medições, aquelas grandezas podem se relacionar com outras e assim virar o quê? Uma variável. Força, e isso é a base também da filosofia mecânica, dessas grandezas. Só que a filosofia mecânica fracassou, só funciona mesmo para explicar o que na física é chamado de mecânica, aquela parte do primeiro ano do ensino médio. Sim. Então, voltando a falar em Descartes, porque quando eu falo em racionalismo, eu me lembrei que o método experimental não é nem racionalista e nem empírico. Ele tem a base empírica, mas essa base empírica não é separada do racional. Porque algo puramente empírico poderia ser encarado como algo da gente usar puramente os nossos sentidos. Não, a gente tem que usar de forma racional e objetiva, objetivar os sentidos, como é a medição de temperatura. Certo? O uso do sentido é o seguinte, a gente olha para o termômetro e vê a marcação. Aqui está 30 graus, vê a marcação do termômetro. Vê, né? A parte dos sentidos acaba sendo essa, e não pelas nossas sensações subjetivas. Sim, a questão aqui do racionalismo, tanto é que como ele se baseia na conclusão racional da sua própria existência, certo? Então, ele considera que a base do conhecer está na razão e que os sentidos não são tão confiáveis, certo? Vamos ver o que tem mais aqui. Sim, grande contribuição à matemática, como muito racionalista da época, acho que todos eles eram bons em matemática. As coordenadas cartesianas, geometria analítica. Então, ele deu
grandes contribuições à matemática. A partir daí, aí vocês... Newton, por exemplo, o Newton, que foi o criador do método, do cálculo, dos 20 aos 22 anos, em 2 anos que ele estava de quarentena, como a nossa agora, ele ficou 2 anos. Ele ficou 2 anos em casa, fazendo nada, desenvolveu o cálculo integral. A metodologia dele, dúvida metódica e rigor, como é de se esperar no racionalista, no matemático, certo? E mecanicismo como filosofia natural, encarar o mundo como uma grande máquina, certo? Vamos lá. O mecanicismo cartesiano, que eu só vou falar dele por enquanto. Eu não vou entrar em Gassendi, nem outros exemplos, nem o papel, as explicações que eles fizeram na época para os fenômenos dos seres vivos. E os equívocos, realmente, em relação aos seres vivos, os mecanicistas cometeram bastante equívocos. Então, a ausência de vácuo. Essa ausência de vácuo é uma consequência da noção que os fenômenos acontecem por ação de contato. A ação de contato humano nos outros. Então não pode ter vácuo, não existe ação à distância, ação no vácuo. Quanto mais propagação de luz no vácuo. Né? Mas, então, tem que haver ação de contato, então não pode ter vácuo. Certo? Então, para Descartes, no mínimo, o espaço seria preenchido por algo... Ele não usava a palavra éter, eu acho que não. Mas ele depois se transformou... teria que ser preenchido por algo de partículas tão leves, tão fininhas, tão... mesmo assim, não preencheria o espaço, ao invés de ser um vácuo. E também nessa concepção, não dá para imaginar vazios dentro da própria matéria, como é o caso da teoria atômica. Grandes espaços vazios. A maior parte de um átomo, da área que um átomo ocupa, é espaço vazio mesmo, não tem nada de matéria. É só o campo de força da eletrosfera. Como fosse um campo. Né? Não tem conceito de campo, não tem conceito de energia, né? Nada disso agora. A gente eles encaravam o mundo como uma grande máquina, tipo relógio mecânico. Então, como é que ele explicava a formação do sistema solar a partir daí? Eita, aqui tá. Tem que consertar essa apresentação. Espera aí. Então, vamos lá. Tem que ajeitar isso aí. Vamos. C. Depois explica a conservação do movimento do universo. Mas primeiro aqui. Matéria passiva. A matéria em si, ela só tem extensão, mas ela não tem força própria, digamos assim. Ela é passiva. Tudo que existe é questão de ação de contato a partir do movimento do universo. Isso gera o que eles que é chamado de princípio de conservação do movimento no universo. Eu já falo isso aí, dá tempo. Mas falando do sistema solar, ele diz assim: imaginem na origem do universo, partículas em movimento dos mais diferentes tipos, tamanhos,
massas, densidades, velocidades. E, justamente por causa dessas diferenças, elas, a partir do movimento delas e da aglutinação delas, elas começariam a se agrupar em regiões distintas. As mais velozes, e por isso com menor tendência centrífuga, a argumentação dele é essa, com menor tendência centrífuga, acabavam por se concentrar no centro e formar um Sol. Por atrito, ignição, etc. É lógico que aí, nessa época, não se tem ideia de energia nuclear, né? Era concebível, até o século XIX, isso foi concebível, que o Sol fosse uma grande fornalha e que a combustão do Sol fosse algo semelhante à do fogo. Né? Uma grande fornalha, fosse igual um combustível lá que queimasse como as nossas fornalhas. Então foi por atrito. E as outras formaram os planetas. As que não formaram nada preencheram o espaço. O Sol, em movimento, provoca um turbilhonamento das partículas que não formaram nada ao redor dele. Mesma coisa, os planetas, esse turbilhonamento faz girar tudo. Sol no centro, provocando esse giro dessas partículas de éter, sei lá, que não formaram planetas, e cada planeta fica numa distância para entrar em equilíbrio com tudo isso aí. Certo? Essa era a explicação de Descartes. E como, nesse sentido, certo? Para ele, a ação da gravidade seria devido ao turbilhonamento das partículas ao redor da Terra, certo? Isso leva a uma consequência que ele não conseguia explicar. Qual é? É que a gravidade deveria ser diferente, deveria ser maior no Equador e menor nos polos, porque justamente no Equador onde se concentraria mais a ação desse turbilhonamento. A Terra, ao girar em torno de si no Equador, né? Ao girar em torno de si no Equador, o que acontece? Há uma concentração, né? O Equador mais largo que os polos, que é a região dos polos. Então, o turbilhonamento está concentrado ao redor e fica mais forte no Equador. Então, a gravidade deveria ser diferente. E após Descartes, se mostrou que, depois de Newton, né, vem que, momento, Descartes, ele foi contemporâneo de Galileu, ele era um pouco mais novo, certo? Mas não faleceu muito tempo depois, porque ele não faleceu muito idoso. Não faleceu tão idoso quanto Galileu, né? Aqui 54 anos, aliás, perdão, até jovem. Mais novo que eu, 54 anos que ele faleceu, certo? E Newton nasceu em 1642. Então depois de Newton, certo? Vamos botar aqui. Fizeram essas avaliações e viu que Newton estava correto. Porque que não existe a gravidade, a ação da gravidade nos polos é a mesma que acontece na região do Equador. Então, não há essa diferença. E outra coisa, por causa desse turbilhonamento durante a formação do próprio planeta, o planeta deveria se espremer um pouco em relação no Equador, ser alongado nesse sentido, né, em relação aos polos, e não achatado. A previsão dele ser achatado nos polos é consequência de Newton, da teoria de Newton. Mas vamos lá. O que eu esqueci por hoje, por enquanto, fica para a próxima aula.
Hoje eu estou me cansando tanto. Hoje eu estou me sentindo muito cansado. Vou fazer exame de sangue hoje de manhã. Só de fazer o exame de sangue já bateu um cansaço. Por sorte, nossa, a chamada já escrevi. Falam aqui, ó. A chamada já está lá. No começo dessa segunda parte. Eu escrevo aí, não esqueçam da chamada. Certo? Comigo, porque eu tive dor de cabeça durante a noite e a gente fica. Ainda bem que hoje não precisei falar tanto durante a aula. Tá? Parar a minha apresentação. Certo, pessoal? Hoje à tarde eu vou fazer a tomografia do tórax. Vou parar a gravação, tá? Interrompendo a gravação. Tá?